temos um canal de alta aqui para o Bitcoin. Esse canal de alta, linha pontilhada, vou deixar a linha pontilhada aqui, ó. Canal de alta para o Bitcoin semanal, tá? Então essa é uma alta que começou no ano passado. Aliás, começou, 9 de janeiro de 2023, tá? Começou a alta semanal do Bitcoin, né? Aquele período eu achava que ele ia subir para continuar caindo, não aconteceu. Ele chegou aos 15 mil dólares e começou uma tendência de alta semanal. Aqui nós tínhamos ontem uma armadilha bem fodida de ser testada. Ela ainda está sendo testada essa semana, uma vez que a semana não fechou, tá? E se acontecer a busca de liquidez, ou seja, se acontecer uma queda muito rápida e repentina ainda essa semana, seria mais por conta da busca de liquidez lá da remoção do excesso de apostadores de alta, tá? Então a gente está no ambiente de uma semana bem interessante, porque é uma semana que pode ser a semana da alta infinita mesmo, tá? Se a gente se manter acima desse nível, não perder o topo anterior, que é os 48.500 dólares, se a gente se manter acima disso, a tendência de alta do Bitcoin continua. E aí a tendência de alta do Bitcoin continuando e rompendo 52 mil, cara, começa a ficar muito interessante, porque daí a alta ela vai ficar vertical, tá? Ela vai sair desse canal de alta e vai entrar num canal de alta vertical, que seria esse tipo de alta aqui, ó, tá? Ao longo das semanas seguintes, o mercado tenderia, né, a subir verticalmente, tá? E aí fica muito lindo. Fica lindo demais, por isso que eu espero que já rompa logo, porque eu tô em cripto, 100% cripto, e se romper, a gente vai ter aquele movimento explosivo de alta nas altcoins, vai ficar bonito demais. Então, assim, por enquanto, a dominância do Bitcoin voltou a subir, ela tá tentando superar, então, o topo anterior, provavelmente vai. No último ciclo, tá? Onde é que foi a região, assim, de suporte e resistência do outro bull market, né? 60%. Então, o Bitcoin superando 60% da dominância. Nesse período ali, geralmente, ele tende a, né, baseados apenas no ciclo anterior, ele tenderia o dinheiro começar a migrar um pouco do Bitcoin e ser enviado para outras altcoins, tá? Então, enquanto agora o Bitcoin está dominando o mercado, né, tá dominando a valorização das criptos, a gente vê o Bitcoin vencendo a maioria das altcoins. Então, hoje, se a gente pegar Bitcoin, por exemplo, BTC USDT barra Link USDT, apesar da alta lá da Link no ano passado, olha só como inverteu, tá vendo? Então, o Bitcoin, né, que estava em tendência de alta, ele começa a entrar numa tendência de baixa, só que ele está segurando um suportezão aqui, e aí a Link, que do ano passado para cá, ela ganhou mais valor rapidamente, né, em relação ao BTC, a gente tem uma desvalorização. Então, a gente tem a seguinte situação. Hoje vale mais a pena ter Bitcoin, eu estou falando de hoje, tá? Se caso ela tiver rompimento da acima de 52 mil, e provavelmente só vai estar o Bitcoin e o Ethereum subindo junto, num curto espaço de tempo, e depois, quando o Bitcoin lateralizar numa nova região de preço, onde tiver mais vendedores, por exemplo, a gente pode ver uma migração das altcoins se valorizando, e aí coisas como esse movimento aqui, ó, da Link, ó, a Link subir contra o BTC, vai ser normal de novo, tá? E aí vale a pena ter Link contra o Bitcoin, tá? Então a Link, ó, no semanal, ela tá testando o topo aqui, ó, ela se valorizou perante o Bitcoin por um determinado período de tempo curto aqui, né? Mas a gente tem que lembrar que ele está em tendência de baixa, ó. Então a Link está ainda, por enquanto, em tendência de baixa contra o Bitcoin agora nesse curto espaço de tempo. Então a gente tem outras, como a própria Ethereum, eu já tinha comentado sobre o Ethereum e Bitcoin. O Ethereum está perdendo valor perante o Bitcoin, por enquanto, num canal de baixa. Pode ser que tenha, se o Bitcoin disparar, pode ser que a gente tenha um novo fundo. Praticamente aqui eu já tinha trocado os Bitcoins por Ethereum aqui, acreditando em fundo. Ele está tentando formalizar esse fundo, mas ele ainda não formou. E agora, enquanto o Bitcoin estiver testando 52 mil e possivelmente rompendo 52 mil, a gente pode ter temporariamente o Ethereum se desvalorizando perante o Bitcoin, né? Então, nesse momento, vale aparentemente mais a pena estar em Bitcoin do que em Ethereum, mesmo que ele tenha testado esse fundo recente, ele pode ainda perder um pouco mais, né? E tem que tomar um pouco de cuidado, porque talvez não seja o melhor momento ainda, tá? Então, nós temos aí os tokens também do ecossistema do Bitcoin, o token ORD, por exemplo, né, ele está tentando fazer um fundo mais alto que o fundo anterior para tentar continuar subindo, certo? Hoje ele está apanhando um pouquinho. Vamos ver se em algum momento, se o Bitcoin estabilizar em 52 mil, é bem possível que a gente veja token ORD rompendo a alta, tá? Então, token ORD, que é um token BRC20, contrato BRC20, DeFi do Bitcoin, pode subir, tá? Pessoal, então vamos lá para as perguntas agora. Eu acredito muito que o Bitcoin vai dar uma rompida de laço aí um pouco nas altcoins num curto espaço de tempo e depois inversão, tá? Vamos lá, amor, pode tocar a ficha aí. Serão 40 minutos de live, né? A gente vai ficar aqui 15 minutos respondendo perguntas e já tem bastante aqui, então eu já selecionei algumas. Alemão, o nome dele. Alemão. Ele perdeu a entrada nos 39k e ele perguntou qual seria o melhor momento para ele aportar em BTC. Ele perguntou se fechando acima dos 52k é indicado comprar. Sim, acima de 52k é indicado comprar. Na verdade, é indicado comprar uma vez por semana, toda semana, né?
Desde 2023 eu venho falando isso, tipo, não dava para ficar 100% fora do mercado, ir comprando aos poucos e acumulando aos poucos. E para não acontecer exatamente isso que o alemão está comentando ali, né? E esse tipo de questionamento. Vale a pena acumular? Cara, o que eu vou dizer é o seguinte: hoje grandes fundos de investimento estão comprando Bitcoin sem parar, todos os dias. Os caras estão comprando 10 vezes mais Bitcoins do que é minerado ao dia, tá? O ETF do Bitcoin, ele bateu recorde pelo ETF mais quisto da história da Grayscale em todos esses anos. Então é o seguinte, os caras estão desesperados para comprar, você está lutando com eles, né? Ou seja, você está junto com eles querendo comprar Bitcoin e acumular Bitcoins. Então, na minha opinião, hoje é dia de comprar Bitcoin, amanhã vai ser dia de comprar Bitcoin, durante o ano todo vai ser dia de comprar Bitcoin, uma vez que o ETF foi aprovado e o comportamento dos caras é de ficar comprando. Acontece que vai provavelmente acontecer durante um período ou durante uma semana a busca de liquidez e remoção do excesso de alavancadores de alta. Então, o Bitcoin, em algum momento, só que a gente não sabe quando, ele vai corrigir rápido e vai ser oportunidade de comprar. Por quê? Porque os caras, dá para ver claramente que eles vão continuar aportando. Provavelmente eles podem ficar aportando até maio, quando sair o próximo ETF de outra cripto. E tem um detalhe, eu tenho conversado com o Major, a gente acha que vai ter algumas criptos que vão pegar ETF também. Ethereum, Solana, a gente acredita que vai ter ETF. Talvez a própria XRP vai ter ETF. A Cardano pode ser que tenha ETF, tá? Eu acredito mais no Ethereum, no primeiro caso, Link, tá? E a Solana. São três aí que eu acho que vão ter ETFs num primeiro momento, tá? Solana, então a Solana também vale a pena ir comprando também, por mais que ela trave ainda a rede, por mais que ela tenha tido problemas com a rede, é plausível que os caras vão lançar ETF de Solana depois que lançarem aprovarem o ETF do Ethereum. Por quê? Porque como o Bitcoin, ETF do Bitcoin está batendo recorde em volume, tem $1 bilhão aí de dólares que os caras compraram em poucos dias, vocês vão ver talvez a mesma coisa acontecendo com o ETF. Provavelmente vai acontecer com o ETF de Ethereum e ETF depois de Chainlink e assim por diante. Então os caras vão, aquela história, os bancos e fundos de investimento eles vão brigar para listar mais criptomoedas, né? É a mesma coisa que o Nubank. O Nubank começou lá Bitcoin, Ethereum, Token Uni mais uma. Daqui a pouco começou a listar 5, 6, 7, 8, 9, 10, começou a aumentar a quantidade, porque eles viram que estavam perdendo dinheiro por não fornecer para os clientes deles a compra de criptomoedas. Então acho que é uma oportunidade interessante comprar Bitcoin hoje, tá? Independente se ele vai conseguir romper os 52 mil ou não. Por quê? Porque pode ser que esse pullback não aconteça. Certo? A gente está vendo uma compra muito massiva de Bitcoin por dia. Próximo. O Mesquita, ele comentou que tem 15 mil dividido em SEI, NIA, Pendle e MX. Tá. Comprando em DCA, é viável conseguir de 15 a 20 vezes? Então isso é o que todo mundo está querendo, né? A gente está querendo especular essas criptos e tentar pegar esses movimentos. A SEI hoje, ela até, acho que superou a valorização do BTC. Até deixa eu dar uma olhada aqui. A SEI. Mas, sim, é aquela coisa que a gente estava comentando, né? O dinheiro começa a migrar para as menores e as menores disparam. Cara, com essa carteira é sim possível fazendo DCA é sim possível ganhar 10x, fazer 10x, né? Principalmente se esse dinheiro continuar indo para esses ativos. Por exemplo, olha só que coisa linda o gráfico da SEI contra o Bitcoin. Inclusive, a SEI é uma das que a gente comentou há mais de mês aí no membros, né, do canal, e por isso que tem vários membros como o Dr. Mesquita que estão expostos em SEI. SEI está ganhando valor perante o Bitcoin. Tá? Então, o SEI é uma das criptos, um dos tokens dessa narrativa de Layer 2 que estão se valorizando perante o Bitcoin. Né? Ou seja, a valorização dela está sendo mais rápida que a do Bitcoin. Tá? Ou seja, tem muita gente comprando esse tipo de ativo. Né? Tendência de alta. Segue tendência de alta. Inclusive, é possível sim aumentar a quantidade de Bitcoins se ele manter essa tendência de alta, né? Se a SEI conseguir manter essa tendência de alta contra o Bitcoin ainda, tá? Pode ser também, pessoal, que ela apanhe um pouco se o Bitcoin disparar acima dos 70 mil dólares, tá? Porque quando o Bitcoin começa a encontrar topo, buscar topo, ele geralmente vai primeiro mais rápido que as outras, depois as pessoas começam a migrar para outras altcoins. Mas, né, a SEI é uma delas. Então, se é possível fazer de 10 vezes aí o valor, é possível, tá? Provável, não sei se é provável, mas é possível fazer sim. Um indicador para saber quando vender a STX. Quando vender a STX? Então, a STX é outra, né? Que está se valorizando perante o Bitcoin. Eu já tinha comentado sobre a STX também, tá? A bem da verdade, assim, o membros aqui do canal, ele foi o mais assertivo de todos a acertar a maior parte das criptos que estão ganhando valor perante o BTC, tá? Então, a Stacks está se valorizando perante o Bitcoin. Qual é o momento certo de trocar, de sair da Stacks, tá? Bom, dá para usar tanto contra o Bitcoin quanto o dólar, certo? As duas ele está se valorizando perante o Bitcoin. No caso aqui, o interessante é olhar o gráfico de 4 horas, tá? Acompanhar esse topo anterior aqui, ó, de 2 dólares, certo? Aí ele fez um micro topo aqui, ó, no gráfico de 4 horas aqui, ó. Tá vendo? Aqui.
Então, 2,17, se ele perder 2,17, ele vai começar a fazer o quê? A STX vai começar a perder valor de entrada de capital, de mercado. Ela vai começar a se desvalorizar, ou seja, perder força contra o Bitcoin. E aí, nesse momento, né, em 2,17, é possível que ela seja interessante vender. Augusto, mas ela continuou subindo, tá? Então, fechamos a live, ela continuou subindo. Bom, vai indo sempre para o próximo topo, tá? Sempre para o topo, não para o fundo anterior, sempre para o topo anterior. No 4 horas, quando ela perder, significa que ela vai corrigir, porque ela tende a corrigir um pouco. Aconteceu isso com a Pendle, né? A Pendle, ela tinha perdido um pouco de valor, porque ela tinha subido muito forte, tá? E olha só, contra o Ethereum, tá vendo? Ela perdeu a máxima, eu troquei quando ele perdeu a máxima, e ele continua se desvalorizando perante o Ethereum. Então, Pendle contra Ethereum é melhor ter Ethereum. Pendle contra a BTC, provavelmente, aqui vai ser a mesma coisa, tá? Ó, mesma coisa. Hoje vale mais a pena ter Pendle ou vale mais a pena ter Bitcoin? Hoje vale mais a pena ter Bitcoin, se a gente comparar a Pendle. Então, a Pendle, que é uma excelente token, excelente narrativa, excelente cripto, ele tende a se desvalorizar contra o Bitcoin ainda por enquanto, porque ele entrou em uma fase de correção contra o Bitcoin, contra o Ethereum. Então, Pendle ainda não acho que vale a pena se expor em Pendle agora nesse momento. Talvez mais tarde, sim. Agora, ainda não. Tá?